Olá, estamos ao vivo então aqui por duas plataformas, pelo canal do YouTube e também pelo Instagram. Sejam todos bem-vindos. A todas as mulheres, boas-vindas. Quem não me conhece, né, que tá entrando aqui agora, eu sou Fábia Pereira. Hoje é meu aniversário, gente. Eu estou aqui honrando o nosso encontro de toda semana. Estarmos aqui falando com as mulheres, né? As mulheres que têm o seu negócio, têm a sua carreira, a sua profissão e querem aqui aprender mais. Estamos juntas para aprendermos mais, todas nós juntas. Ó, tem gente entrando ali, ó. A Ilceia entrou, não estou conseguindo ver aqui pelo... Ai, gente, tem muita... Vou ter que arrumar aqui, gente, com licença. Deu, agora virei aqui. A Pri entrou, tudo bem? Hoje, então, nós temos uma live muito especial para as mulheres, falando sobre 5 maneiras de pensar e falar que nos afastam de ter tudo aquilo que nós sonhamos para nossa vida, nos afastam de ter a vida que Deus preparou para nós e principalmente, gente, nos afastam de ter resultados financeiros, uma vida próspera. Hoje eu vou falar sobre ser uma mulher bem-sucedida, né? O que é para ti ser uma mulher bem-sucedida? Dimer, ali o Ceia entrou, tudo bem? Saudade, Ceia. O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Quantas vezes, né, a gente escuta assim, o fulano, a fulana é bem-sucedida, é bem-sucedido. O que será que significa isso? Para algumas mulheres pode ser ter um bom carro, né, ter a sua habilitação, ter a liberdade financeira, morar bem, usar boas roupas, andar de salto alto. Para algumas mulheres o sonho é isso, às vezes desde a infância. Para outras pessoas é ter liberdade geográfica, ser bem-sucedida, morar aonde quer. Ser bem-sucedido pode ser muitas vezes ter um cargo de confiança, um cargo de chefia, de liderança dentro de uma empresa e ganhar um ótimo salário. Enfim, hoje eu vou falar sobre mulheres bem-sucedidas. Porque esses encontros é para isso. Nós vamos falar sobre empreendedorismo feminino, sim, vamos falar sobre negócios, sobre principalmente o poder que nós temos de transformar a nossa vida e conseguir o que nós quisermos através da comunicação, através do poder que nós temos na nossa comunicação, tá? Então hoje eu vou falar aqui sobre 5 maneiras, 5 jeitos de pensar que você tem e talvez hoje vai pensar assim, puxa, eu nunca parei para avaliar isso, eu nunca parei para observar que eu penso desse jeito. Então hoje eu vou te mostrar 5 formas de pensar e falar que durante muitas vezes a nossa vida travam os nossos resultados, tá? E lembrando que nós está nascendo a Escola de Negócios Femininos criativas para as mulheres, onde nós vamos estar juntas, breve, agora não tem nada de mentoria, mas essas aulas são aulas e encontros com bate-papo, toda sexta-feira às 20 horas, que eu vou estar aqui entregando um conteúdo gratuito sobre essa escola que está nascendo. Nessa escola nós vamos sim estar pegando pela tua mão e te ajudando, né, a desvendar muitos mistérios que a gente passa muitas vezes uma vida inteira ali com dificuldades sem ter alguém. Então, em resumo, esses nossos encontros é para te dizer o seguinte, mulher, tu não está sozinha, tu não está mais sozinha. Tu está aqui comigo, com outras mulheres que vão estar unidas e juntas vamos ir até onde nós desejarmos, certo? Então, começando rapidamente para não perdermos muito tempo, o primeiro pensamento e fala que pode estar, né, te travando e atrapalhando a tua vida é o primeiro pensamento e a primeira palavra quando são negativos pela manhã. Aquilo que eu penso, que eu falo pela manhã é o que seta, é o que define todo o meu dia, define toda a tua vida, comanda a tua vida. Então eu quero falar aqui de uma forma bem clara. Quando você abre os olhos, mulher, quando tu abre os olhos, inclusive tem uma atividade que eu já fiz, essa atividade com outras mulheres, eu fiz recentemente na Câmara de Vereadores, quando eu fiz uma palestra com a vereadora aqui, Lavina, sobre a violência contra a mulher através da comunicação. Ali eu fiz uma atividade da instalação do chip, da importância de levantar pela manhã e já declarar o teu auto-amor, o teu autocuidado. Então, quando tu levanta, mulher,
como a maneira como tu te trata, a maneira como tu pensa, a maneira como tu fala é o que vai definir todo o teu dia e todos os teus resultados. Não tem nada que combata isso. Isso não é eu que estou dizendo aqui, não é uma questão de uma estratégia, não, isso é ciência, é comprovação científica, tá? Então o que tu pensa e fala é o que vai nortear, definir os teus resultados. E nisso se inclui, mulheres, quando tu te levanta, o que tu faz primeiro? Quando tu vai no banheiro, quando tu vai no banheiro e te olha no espelho, tu gosta do que tu vê? Ou tu acorda toda atrapalhada, correndo e sai de qualquer jeito? Tu tem aquele carinho de acordar, porque assim, ó, o pensamento e as palavras, elas também são demonstrados pela ação, pela maneira como eu ajo. Tá, deixa eu conferir aqui, vou ver os comentários aqui. Eu ligo aqui o computador, consigo ver. Então, a maneira como eu me cuido, como eu me trato quando eu me levanto. Será que eu me levanto, eu me penteio meus cabelos, eu cuido da minha pele? Gente, porque assim, o nosso cérebro, a comunicação que acontece interna, o nosso cérebro, ele é atemporal. Ele não sabe, na verdade, o que é verdadeiro, o que não é, o que é real ou não, que idade tu tem, em que época tu está, ele não sabe. Ele recebe mensagens e conexões neurais através daquilo que eu estou fazendo, tá? Então, gente, alguns meses atrás, sabe qual é o pensamento que eu tinha pela manhã? Não faz muito tempo isso. O pensamento que eu tinha pela manhã era o seguinte: como eu tô cansada. Como eu me sentia cansada. Eu me levantava, ia no espelho, me achava às vezes abatida. Nossa, quanta coisa eu tenho para fazer. Eu pensava, ai, tem tanta coisa para resolver. Isso não faz muito tempo. E isso foi me tirando o poder. E o interessante é que nós não nos damos conta de que estamos fazendo isso, porque isso se torna algo tão repetitivo que nós começamos a fazer isso meio que no piloto automático, de uma forma automática, sabe? Só que quanto mais eu falo isso, parece assim que é muito repetitivo o que eu vou falar, mas eu sei que o óbvio para mim não é o óbvio para vocês. Mas quanto mais eu falo algo, mais isso se torna real, e é uma questão de ciência, de neurociência, gente. Porque o cérebro, ele vai atrair para mim tudo que eu falo muito. Então, ao longo da vida, até o meu filho, ensinei isso para ele, tanto que quando ele sabe, não adianta eu falar que eu estou cansado, não adianta eu falar que é difícil, sabe? A gente sabe, e o interessante que quando eu falava essas questões que eu estava cansada, de fato eu tinha motivos para estar cansada. Eu estava muito sobrecarregada, estava fazendo muitas coisas, caminhando muito, e eu tinha motivos. Mas sabe o que acontece quando a gente começa a falar isso no piloto automático? Por que eu não me dava conta que eu estava acordando e muito cansada e desanimada? Por que eu não me dava conta? Porque eu não praticava o poder da presença. O poder da presença é algo que nós vamos trabalhar muito fortemente na Escola de Negócios Femininos Criativas. É uma escola de treinamento, e essa atividade eu já pratico há muito tempo com os meus alunos de cursos e de mentorias, o praticar o estado de presença. Essa é uma das características das pessoas mais bem-sucedidas, famosas, bem resolvidas financeiramente, têm sucesso, seja na área religiosa, na área artística, na área esportiva. Essa é uma das características fortes dessas pessoas. Qual é a característica? Estar presente. Então, quando eu pratico o poder da presença, eu consigo prestar atenção no que eu estou falando. Eu presto atenção no que eu estou dizendo, e vai ter muitas situações que, quando tu começa a praticar o estado de presença, tu começa a pensar o seguinte: meu Deus, por que eu estou dizendo isso?
Por que eu tô agindo dessa maneira, sabe? Então, gente, como eu falei para vocês, eu tinha motivos para estar me sentindo cansada. Então, nós sabemos que nós temos desafios. Tu, mulher que está me assistindo, sabemos que tu pode estar pensando assim, Fábio, mas tu não sabe a minha situação, tu não sabe o que eu passo, tu não sabe como é desafiador, como as coisas que eu tenho que fazer, às vezes sozinha. Eu sei que tem as questões que são difíceis mesmo, né? Mas a questão que eu quero te chamar agora a atenção é a seguinte: existem coisas difíceis, só que tu vai ter que escolher o teu difícil. O difícil é mudar essa forma de agir, ou tu vai escolher o difícil de ter resultados ruins? Escolhe o teu difícil, tá muito em alta essa frase. É difícil, tudo é difícil, escolhe o teu difícil. É essa questão que a gente traz aqui para as nossas conversas, para o nosso bate-papo, para essa aula aqui que nós estamos tendo, para mulheres, para negócios de mulheres. É que quando eu começo a falar que tudo é muito difícil, o meu cérebro, ele entende que para mim as coisas são difíceis. Então essa é a realidade que eu quero trazer para nós aqui, que a vida não precisa ser assim, com tanto esforço, com tanta dificuldade, sofrimento. A vida não é para ser assim. Ela pode ser leve, pode ser divertida, ela pode ser feliz na nossa caminhada. Então, quando eu percebi isso e eu vi que isso não estava me adiantando nada, o que eu fiz? Eu decidi. Então, esse é o primeiro pensamento, que é o primeiro pensamento e palavra negativo da manhã, é o que define, é o que comanda, é o que seta, que dá o caminho do meu dia, da minha vida. Presta atenção como é que tu tá. Presta atenção como tu tá te levantando, como tu tá te acordando. Começa a praticar aquele exercício do auto-amor que eu já ensinei, né? Na instalação do chip. Levanta, coloca a mão no coração, vai na frente do espelho, te produz, toma um banho gostoso, te arruma, coloca a roupa que tu gosta, sabe? Como tu vai te apresentar para as pessoas, isso comunica no teu cérebro como tu realmente te aceita, como tu te vê. Tá? Então, quando eu acordei e eu vi, eu falei comigo e disse, Fábia, não vai adiantar eu ficar mais me queixando, isso não vai me levar a nada. Quando eu acordei e eu pensei comigo, vamos mudar isso? Vamos ter um pensamento com palavras poderosas a partir de hoje? Quando eu decidi isso, eu comecei a mudar os meus resultados. A energia mudou, as pessoas que falavam comigo começaram a sentir, porque nós somos sentidos. Nós somos sentidas mais do que ouvidas, mulheres. Então, a partir de hoje, número 1, presta atenção nas coisas que tu tem pensado e falado quando tu te levanta e como tu te trata. Isso também é uma comunicação interna. Gente, e depois que eu mudei, mulheres, essa atitude, número 1, como o meu dia rende. Hoje foi um dia que eu me acordei às 6h30 da manhã, eu viajei, na verdade, de Porto Alegre, vim para o litoral, eu fui na loja, eu atendi clientes, eu tive reunião à tarde, eu fui em fornecedores. E o que eu penso na minha mente? Não adianta eu ficar me queixando, eu tenho que nortear a minha vida, eu tenho que definir as coisas da minha vida. Aí o Cé colocou, verdade, concordo plenamente, pensamentos positivos nos tornam mais leves, isso mesmo, Cé. Muito obrigada pela tua contribuição. Pensamentos positivos nos tornam mais leves e deixam o nosso dia mais leve, tá? Então agora, vamos para o 2. O segundo atitude de pensamento e palavra que realmente estraga a nossa vida e trava os nossos resultados são as pequenas mentirinhas. O que é isso, pequenas mentirinhas? Pequenas mentirinhas é aquela mentirinha que parece tão sutil quando eu digo para uma amiga que eu vou me encontrar com ela às 5 horas e às 5 horas eu nem saí de casa. Pequenas mentirinhas. Por que, gente, que isso é tão venenoso para nós? Porque quando tu falar para ti mesma, não, eu sou uma mulher importante, eu sou uma mulher valiosa, eu sou inteligente, isso não vai surtir efeito no teu cérebro, porque o cérebro não vai acreditar em ti. Então as pequenas mentiras, elas nos tiram o poder que há nas nossas palavras. A mentira, as pequenas mentirinhas, ela é muito sutil, elas são sutis, ela é gradativa, ela é silenciosa. As mentirinhas de dizer que está num lugar e está em outro, sabe?
omissões, porque o nosso cérebro, mais uma vez falando sobre ciência, o cérebro, ele está nos observando. E ele não entende se tu tá falando real ou não. Quando tu fala, eu tô saindo, amiga, e tu tá sentada no sofá com teus filhos ou lendo um livro, o teu cérebro não acredita mais em ti. Há mulheres que dizem o seguinte, Fábia, às vezes eu digo, né, quando estou atendendo, quando alguém está conversando comigo, não faz isso, não mente. Por que tu mentiu pro teu marido? Por que tu mentiu pro teu cliente? Por que tu falou isso? Aí sabe qual é a resposta que elas me dão? Ah, Fábia, eu minto porque eu quero que as pessoas me aceitem. Eu minto porque eu não quero dar explicação. Ah, eu minto porque eu não quero briga. Eu não quero confusão, então eu não quero me incomodar, então eu minto. Só que, gente, cada vez que tu lança uma mentira pro teu cérebro, é uma perda de poder. Tu vai perdendo gradativamente o teu poder. Aí quando tu diz, não, vai dar certo, não, eu tenho certeza que vai melhorar, o teu cérebro ele não atrai nada para ti, tu não fica receptiva para o que tem de bom para tua vida. Deus, né, o universo, nada vem para ti porque tu não tem autonomia no poder, porque Deus nos deu o poder da palavra, né? Quando começa lá a palavra de Deus diz, e disse Deus, haja luz, porque Deus tinha verdade na palavra. Mas quando eu começo a mentir, eu começo a perder o meu poder pessoal. E, gente, isso é um treinamento. Alguém pode dizer assim, Fábia, mas é impossível alguém não mentir, é impossível. É um treinamento. Isso vai depender muito do teu meio social, aonde tu foi criada. Muitas vezes tu é criada e se desenvolve no meio de uma família onde a mãe mente para o pai, o pai mente para a mãe, e a mãe muitas vezes te obriga a mentir, ou o pai te obriga a mentir, ou no trabalho muitas vezes tu vai trabalhar e tu é treinada muitas vezes a mentir. Nós estamos falando aqui hoje de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento. Então eu tenho certeza que muitas mulheres vão ouvir e vão se identificar assim, realmente, eu tinha que trabalhar no emprego, eu tinha que mentir para o cliente. Então, gente, isso aí é muito venenoso, é nocivo, é como se fosse tomando um veneno a conta gotas, tá? E que tu vai destruindo a tua vida e tu vai andando em círculos, tu nunca consegue o teu resultado, o que tu quer, o teu sucesso, porque o teu cérebro ele não atrai aquilo ali para ti. Aquilo não se torna algo conhecido, algo que é da tua realidade, não vem para ti. Então, essa aula e essa live de hoje vai trazer para vocês muita clareza sobre isso. Tem mais para frente que vai complementar isso que eu estou falando. Isso é um treino. E o treino não acaba. Se um dia tu pega e... acabei mentindo. Procura não mentir mais, vai lá, tenta te retratar, olha, desculpa, foi um engano, às vezes acontece comigo sem querer, aí eu vou lá e me retrato, vou lá e falo, não, desculpa, houve um engano, não é bem isso que eu quis dizer. Gente, a vida é um treino constante, por isso que a gente tem que estar sempre fazendo treinamento, fazendo cursos, porque a gente não nasce pronto, isso não nasce em nós, ainda mais quando tu já vem de uma família, muitas vezes, que te trouxe uma crença de que mentirinhas, existem pequenas mentirinhas que não são sutis, até a mentira do bem, isso não existe na nossa mente, tá? E o que vai fazer quando tu vai fazer uma afirmação positiva, muita gente fala assim, Fábia, mas eu falo positivo, eu falo e desejo e declaro e não acontece. Presta atenção se a tua mente não está mais confiando em ti. Talvez a tua mente não confie em ti, tá? Terceira forma de falar e forma de pensar que fazem tu te afastar de todo o teu sucesso, do teu resultado, de uma liberdade financeira, de ser uma pessoa bem-sucedida. Hoje a palavra-chave dessa aula é ser uma mulher bem-sucedida. O que é ser uma mulher bem-sucedida e o que é essa característica? E se tu quer ser essa mulher, a terceira forma de falar e pensar que tu não pode fazer é falar que ninguém te ajuda. Quem nunca ouviu isso, né? Falar que ninguém te ajuda.
Quando alguém vai... E quando tu fala muito... Uma mulher fala muito frequentemente isso. Ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu faço as coisas sozinha, tudo é difícil. Quando essa pessoa fala isso, que ninguém a ajuda, quando alguém vai ajudar ela, o que acontece? O que acontece com essa mulher? Ela não quer. Porque ela é uma pessoa ruim? Porque ela é uma mulher, nossa, a mulher tem um temperamento. Não, pessoal. Não, mulheres. É porque ela gerou nela uma crença de que ninguém ajuda ela. Então, quando alguém se oferece a ajudar, ela sente até mesmo uma certa repulsa a essa pessoa. Ela sente uma indiferença. Tem pessoas que se sentem mal quando começam a ganhar apoio, ajuda de alguém. Sabe aquela amiga que tu quer ajudar, ela fica até brava contigo. Não, capaz, não precisa se incomodar. É algo inconsciente. Essas nossas lives, essas nossas aulas têm um objetivo poderoso de reprogramar a nossa mente para o sucesso. Tem o objetivo de fazer com que tu, mulher que está assistindo, venha encontrar os caminhos poderosos de pessoas que ficaram ricas, milionárias, tiveram sucesso em todas as áreas da sua vida. O que elas faziam? Nós vamos aprender em todas essas aulas de sexta-feira. Então hoje, uma das três, a terceira palavra, a terceira pensamento que vem para nós e que nos impede de sermos uma mulher bem-sucedida, de ter dinheiro, de ter riquezas, de ter sucesso em todas as área sentimental, uma área de relacionamentos, que te impede de ter uma vida abundante, é tu falar que ninguém te ajuda. E por que a pessoa sente isso, Fábio? Por que ela diz assim, que ela não precisa? É porque ela já assumiu esse papel de ninguém ajudar ela. E muitas vezes Deus, ele manda pessoas para nos abençoar. Nós não estamos sozinhas nesse plano, mulheres. Ninguém está sozinha aqui. Nós temos aqui um campo espiritual. Que muitos falam que é o universo, mas Deus coloca aqui seres espirituais, são anjos. Nós estamos todo o tempo sendo acompanhadas e observadas. Então, quando eu falo algo, é um comando que eu dou para o mundo espiritual. É um comando que eu dou para o cérebro. É um comando que eu dou. Pausou no Instagram, voltou. Então, quando Deus manda algo e tu diz assim, não precisa, é capaz, não precisa se incomodar, o que acontece? Deus, o universo, manda para outra pessoa. Deus quer nos abençoar todo o tempo. E essa é uma das características das mulheres bem-sucedidas. Essa é uma forte característica das mulheres ricas, das mulheres bem-sucedidas, das mulheres que são livres financeiramente. Tá? Às vezes, um favor, um presente, um troco. Quantas vezes? Não, capaz, fica com troco. Gente, o dinheiro, muitas vezes, quando a gente rejeita o dinheiro, quando a gente rejeita o troco, quando a gente rejeita um favor, uma ajuda de uma amiga, um presente, pensa comigo, tu não tá rejeitando aquela pessoa. Muitas vezes vem da pessoa que tu menos imagina a ajuda. E tu, essa pessoa não aceita me dar nada, me ajudar. Não, eu consigo sozinha. Aquela síndrome da mulher, uma mulher maravilha. Tu não precisa ser mulher maravilha. Então, quando tu fala que tu não precisa, pensa comigo. Tu não tá bloqueando só essa fonte. Tu não tá bloqueando só a fonte desta amiga, dessa mulher, deste homem, deste colega, desse familiar. Tu não tá bloqueando só isso. Tu tá bloqueando toda e qualquer fonte de riqueza na tua vida, de recebimento. Então, presta atenção, uma das características das pessoas bem-sucedidas é ter a habilidade de receber.
Isso se fala em vários livros de autoconhecimento, de autoajuda. O próprio livro Nós Queremos Que Você Fique Rico, do Roberto Kiyosaki e do Donald Trump, né? Eles disseram ali que a gente tem que colocar no nosso grupo, nossa equipe, como mastermind, pessoas que podem nos ajudar, que podem agregar, que podem muitas vezes nos guiar e nos ensinar coisas que nós não sabemos. Então Deus olha para ti e diz assim, tu não quer? Então eu vou mandar para outra pessoa. Aí vem aquela frase, fulana tem sorte. Para fulana tudo dá certo. É que ela tem o dom de receber. E isso é plantado na nossa mente lá na infância. Lá na infância, isso a gente vai trabalhar nas próximas lives. Como que esse bloqueio do recebimento nasce na infância, tá? Então, pare. A partir de hoje eu digo para ti, para a mulher de dizer que ninguém te ajuda. Porque dizer que ninguém te ajuda é muito generalista, é muito forte. Porque ninguém inclui inclusive tu. Quando a gente fala ninguém me ajuda, ninguém me apoia, eu estou dizendo para o universo, para Deus e para quem quiser ouvir que nem eu me apoio. E se eu não me apoio, quem vai me apoiar? Muitas vezes o teu maior apoiador é Deus e tu tá com tudo se tu tiver esses dois apoios. Quem escreveu ali, escreveu, devemos estar sempre com o coração aberto para que Deus está presente, para não estar no automático. Exatamente, Eusséia, muito obrigada. Exatamente, nós temos que estar sempre atenta para o que está acontecendo e o que nós estamos fazendo. Então preste atenção quando tu fala isso. A partir de hoje, não fala nunca mais essa frase que ninguém te apoia. Porque falar isso é mentir. E quando eu minto, eu perco o meu poder pessoal, eu perco o poder total das minhas palavras. Tudo que eu declarar não acontece mais. Porque o cérebro diz, ela está mentindo. Certo? Então Deus te ajuda, tu te ajuda. E quando começa a parar com isso, as coisas começam a fluir. Essa é a terceira, tá? Então aqui nós estamos reprogramando a nossa mente, instalando um chip, que é o chip da vida extraordinária. É o chip da riqueza, o chip do amor próprio, o chip da abundância. Nós estamos instalando aqui. Então essa foi a terceira, de ficar falando que ninguém te ajuda. A quarta é, essa quarta aqui, pessoal, ela é bem forte, porque quando eu escuto isso de uma mulher, quando eu escuto uma mulher falando isso, eu chego a desanimar. Me dá um aperto no coração. Eu fico pensando, meu Deus, como eu posso fazer para abrir os olhos dessa mulher? O que eu posso fazer quando a mulher diz para mim assim, eu quero ajudar ela, eu quero que ela vá para um nível maior, que ela reconheça o seu poder, que ela saiba o quanto ela é valiosa, que ela saiba que ela pode ser livre, que ela pode se desenvolver. Quando eu tô com todo aquele pacote montado, um pacote imenso para entregar para ela, e quando ela vem, como se ela só pegasse um copo de água fria, um balde, jogasse em mim, quando ela fala assim, mas eu não consigo. Eu não consigo. Gente, tem mulher que diz assim, Fábia, é que tu não conhece a minha vida, tu não sabe como é que é lá em casa, tu não sabe as minhas dificuldades, tu não sabe, Fábio, como eu tenho problemas. Fábia, tu não sabe a minha mãe, o meu pai, eu fui criada assim, porque aí começa toda a história, né? Todo o rosário. É como se, essa live é bem esclarecedora, mulheres, é como se essa mulher, eu tô falando com muito amor para vocês, como se essa mulher dissesse, ela fosse o alecrim dourado, né? É só com ela que é assim, com as outras é tudo maravilha, tudo beleza, tudo facinho. Então, tem mulheres que olham para outra mulher e pensam o seguinte, o que eu tenho de errado? O que tem de errado em mim?
que tem de errado em mim? Porque eu não consigo. Tem mulheres que dizem assim, mas o que será que tem de problema em mim? Eu tenho algum problema? O problema, sabe qual é o problema quando tu fala assim, o que tenho de errado? Já me perguntaram assim, Fábio, o que eu estou fazendo de errado? Isso eu escuto com frequência. O que eu estou fazendo de errado, Fábio? O que tu está fazendo de errado é falar isso que tu está fazendo de errado. Porque o cérebro, ele pega o final da frase. Fábio, o que eu estou fazendo de errado? Fica fazendo de errado, fica ecoando. Fazendo de errado, tu não sabe fazer, tu é burra, tu não sabe fazer. Então, quanto mais tu fala que tu tá fazendo algo de errado, mais o cérebro entende que tu não tem capacidade. Então, para de pensar nisso. Como eu já falei na live anterior, da sexta-feira passada, não fica focando naquilo que tu não quer, não foca no que tu tem medo, não foca no que tu quer de diferente, porque a lei da atração, a lei da metafísica, a metafísica diz, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, quando eu tenho algo ruim, eu tenho que criar algo novo para substituir, tá? E eu já fui, mulheres, eu vou hoje aqui declarar algo para vocês da minha vida pessoal, eu vou confessar algo para vocês. Eu já fui uma mulher que eu olhava para outras mulheres bem-sucedidas e eu não as admirava. Eu não as admirava. Eu olhava uma mulher bem-sucedida com um carrão, bem vestida, com uma roupa boa, né? Que a gente sabe que tem roupas e roupas, né? A gente sabe aquela roupa, uma roupa com um valor mais alto, uma roupa cara, a gente fala, né? Olhava aquela mulher com cabelo brilhoso, eu olhava aquela mulher morando bem. Um tempo atrás, eu olhava essas mulheres e eu pensava o que comigo? Opa, apagou a luz. Eu pensava o que comigo? Aquilo não me fascinava, eu sentia um pouco até de indiferença. Isso é uma crença. Era uma crença que eu tinha, sabe? Porque eu vou mostrar para vocês os 2 sabotadores que eu tinha e que muitas mulheres têm aqui, que fazem você se sentir menos, se sentir inferior àquela outra que conseguiu. O primeiro sabotador é o seguinte: ela tem tudo porque o pai é rico, ela tem isso aí porque o marido dá, ela tem isso aí porque ela estudou nas melhores escolas. Eu dizia isso, sabe? Ela tem isso porque ela é bonita e tem novas oportunidades. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, mulheres, não existe nada na tua vida que tu não consiga. Nada, tudo é possível. Quando começa aqui na maneira que eu penso e na maneira que eu falo. Então, olha os 2 sabotadores que fazem tu achar que tu não consegue. O primeiro é esse, achar que justificar. Aquela mulher tem aquilo porque ela tem oportunidade, o pai dá as coisas, ela nasceu no berço de ouro e Tu começa a não admirar aquela mulher por causa disso. O segundo sabotador que faz tu achar que tu não pode é achar que tu não tem um problema, que tu não merece. Eu não sei, eu não estudei numa escola boa, eu sou lenta, eu tenho dificuldade para aprender. Quando tu começa a falar, cuidado a partir de hoje com o que tu fala, cuidado quando tu te menospreza publicamente. Mulheres, quando a gente fala algo publicamente, o que é falar publicamente, Fábio? Quando tu tá num grupo de amigas, aí tu fala mal de ti, isso é uma bomba no teu cérebro, como se ele dissesse assim, ela mesmo tá se diminuindo, sabe? Ou quando tu tá num grupo e tu vai lá e escreve alguma coisa te rebaixando, te diminuindo. Então, quando tu fala mal de ti mesmo, eu sou uma burra mesmo, eu sou sempre desligada, pra mim, eu sou sempre assim, sabe? Eu nem lembro, mas às vezes eu tenho que anotar de tantas coisas que eu escuto. Eu mereço mesmo passar por isso, que eu sou muito boca aberta. Tem mulher que fala assim, gente. Então, assim, esses 2 sabotadores, tu olhar para uma mulher e justificar que ela tem, porque ela tem chance, ela tem pai, ela tem marido, ela tem isso, tem aquilo, porque ela é bonita e tu não é. A segunda coisa é dizer que tu não pode. Então, presta atenção quando tu fala que tu não consegue. Eu quero abrir para vocês aqui uma parte da minha vida que é tão
marcante, quando eu tinha 14 anos, pessoal, o meu sonho, eu estudava em escola pública, escolas pobres, assim. Tinha uma vida mediana, assim, não era pobre, tinha o que comer e tal, mas era tudo muito limitado, muito restrito, estudávamos em escola pública. E o meu sonho era estudar numa universidade, fazer o segundo grau numa escola particular, na Universidade de La Salle de Canoas. E sabe que a minha mãe sabia disso. E a minha mãe foi atrás e conseguiu uma bem bolsa para mim. E eu fui estudar na escola La Salle. Eu era a menina pobre da sala, sabe? Mas, pessoal, era uma alegria tão grande. Eu levava pão com banana frita dentro, minha avó arrumava para mim. Opa, caiu aqui o vídeo. Tá, deixa eu continuar aqui, caiu o vídeo. Aí, o meu pai, minha avó me dava um pão com banana e eu saía da sala de aula e eu comia no banheiro com vergonha. Tudo bem, isso nunca me importou. Era minha alegria estar naquela escola. E um fato bem rápido que eu vou contar para vocês. E aí, quando eu voltava tarde. Eu tinha que pegar 2 ônibus, eu vinha de uma cidade até a outra, depois pegava um ônibus. Eu com 14 anos. E pensem só, olha só, quando a gente quer algo, nada é impossível. Eu pegava carona, eu comecei a pegar carona com a filha, com uma colega, tá? E o pai dela ia buscar ela. Ia com um carrão, era um carrão lindo. E ele me deixava, assim, vamos supor, ele me deixava de uma cidade até outra, ele me deixava na parada do ônibus. Eu atravessava a faixa e pegava outro ônibus e ele ia com ela para casa. E gente, muitas vezes eu pensava assim, meu Deus do céu, que maravilha, que conforto isso. Ela era uma guria assim que era bem financeiramente, tinha uma vida bem estável, né? E os anos se passaram. Dá para não bater que cai os vídeos aqui. E os anos se passaram. Depois de muito tempo, eu fiz curso de teatro, cinema, e eu fui fazer uma participação, num filme. Eu fiz a participação com um filme de Curtas Gaúcho, participação com alguns atores do Big Brother. E aí eu fui no salão, nesse salão eu fui arrumar o cabelo. E aí o diretor falou para atendente assim, olha, vai vir aqui uma das atrizes para arrumar o cabelo, para fazer a participação no filme. E aí quando eu cheguei na recepção, adivinhem quem era a moça que estava na recepção? Era essa moça. Não que eu não estou menosprezando a atividade dela, não é isso, mas só para vocês entenderem como o mundo dá volta e ele vira ao contrário. Quando tu acredita no teu sonho, e depois eu me aproximei dela, ficamos novamente amigas e muitas outras coisas. Quando eu morava num lugar muito longe, eu estou contando essa história para vocês entenderem que nada acontece por acaso, é um caminho a ser trilhado. Então, aqui eu falei, aqui o quarto passo, quando tu fala assim, eu não consigo, não existe nada que não consegue. Aonde eu morava, mulheres, era puro barro, eu morava no fim da linha do ônibus. E para eu ir trabalhar, eu trabalhava depois com 20 anos na empresa jornalística Calda Júnior, eu usava roupa social, sapatinho social, era tanto barro, mulheres, que eu ia de bota até o joelho, até a parada do ônibus. Quando eu entrava no ônibus, eu tirava a bota, botava numa sacola e colocava o meu escarpão. Entendeu? Eu fiz isso muito tempo. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, e teve um chefe meu que falou o seguinte, nós fomos num evento, e era muito tarde, e ele e a esposa disseram assim, não, Fábio, a gente vai te levar em casa. Eu fiquei morrendo de vergonha, disse, não precisa. Não, imagina, é muito tarde, eu vou te levar em casa. E o meu chefe e a esposa me levaram em casa. Quando eles me levaram em casa, eles disseram, meu Deus, como tu mora longe, Fábia. E tu vai todo dia para a empresa daqui dessa casa? Sim. Aí ali surgiu na minha vida aonde o diabo perdeu as meias. Porque eles disseram, aí começou, né, na empresa. Ele disse, o chefe falou assim, eu fui levar a Fábia em casa e agora eu descobri aonde a Fábia mora. Sabe onde o diabo perde as botas? O pessoal, sim, não, aonde ele perdeu as meias. Esse Fábio mora muito longe. Então eu quero te dizer o que com essa história? Que não importa da onde tu veio, não importa onde tu tá, o importante é onde tu quer chegar.
Isso virou um clichê, todo mundo fala isso, né? Mas é muito real. Da onde eu vim, eu tive uma vida muito simples e eu tô galgando ainda. Alguém pode dizer, Fábia, tu já conquistou tudo que tu quer? Não, ainda não. Essa semana, ontem, eu realizei um sonho maravilhoso, gente, que era quase impossível, mas eu trabalhando aqui nas aulas, nessas mentorias, e quando eu estou entregando algo para vocês, eu sou a primeira pessoa a ser beneficiada. Eu sou a primeira pessoa a ser abençoada e alcançada. Então, semana passada eu comecei as lives e ontem eu já conquistei um sonho que eu queria há 7 anos. E era algo impossível. Eu realizei o meu sonho. Alguém pode me perguntar, Fábia, tu se considera uma mulher bem-sucedida? Já me considero. Conquistou tudo que tu queria? Ainda não, porque a vida é uma eterna conquista. Mas eu te digo que é possível. Se tu tá aqui comigo nessa live, porque tu acredita também que é possível. Então, a quarta coisa é dizer que tu não consegue, não existe. Tira isso da tua frase, da tua palavra, da tua mente. O que eu digo então, Fábia? Eu preciso aprender, eu preciso treinar. Dá um comando pro teu cérebro quando tu acha que tu não consegue algo. Mesmo que tu acha que tu não consegue, não declara, porque o teu cérebro ele quer concordar. O teu cérebro, o nosso cérebro, ele sempre quer ter razão. Ele sempre vai fazer tudo na tua vida, ele vai atrair toda a energia, tudo do universo, as pessoas para comprovarem o que tu diz, porque o teu cérebro ele vai fazer tu ter razão. Então, a partir de hoje, não fala mais que tu não consegue. E o quinto e último pensamento e palavras que a gente fala que são venenosos é as brincadeiras. Cuidado com as brincadeiras. Antes de falar do quinto, muita gente às vezes fala, ah, Fábio, tu sabe isso, tu fala bem. Gente, a gente não nasce pronto. A gente não nasce pronta. Tudo é um treino na tua vida. Presta atenção àquilo que tu acha que tu não consegue, que tu acha que é difícil, que tu tem uma limitação. Foca nisso e te desenvolve. Que tu vai conseguir, sim. Então, o quinto, como eu falei, cuidado com as brincadeiras. Por que eu falo cuidado com as brincadeiras? Porque o nosso cérebro não tem senso de humor. Entendeu? Ele não entende que tu tá brincando. Que tipo de brincadeira? Ah, o cego quando recebe esmola desconfia, os tipos de brincadeira, várias piadas de loira, né? Quando tu mesmo tá te denegrindo, te desmerecendo, quando tu brinca com discriminação, quando tu brinca com traição, achar algo engraçado. Porque quando tu ri, mulher, ou quem tá me assistindo aqui agora no vídeo, no YouTube ou no Instagram, quando tu brinca e tu ri, o rir traz uma satisfação pro teu cérebro. E quando tu ri de algo, o que ele entende? Ela gosta. Vamos trazer mais disso para ela. Então, a partir de hoje, cuide com as brincadeiras. Eu trabalhei numa empresa que eu fazia um estágio e o chefe, que era meu amigo e colega, ele fez uma brincadeira de loira comigo. Aí eu cheguei nele e falei assim, olha, te respeito muito pela tua empresa, me sinto lisonjeada em estar trabalhando contigo, mas uma coisa que eu não permito é esse tipo de brincadeira. As minhas colegas disseram, Fábia, tu teve coragem de fazer isso? Tive. E isso eu te explico também aqui. Não permita que te rotulem, que façam brincadeiras contigo, que te chacotem. Porque o cérebro ele não entende se é verdade ou não. Mesmo que tu diga assim, ah não, Fábio, eu não me importo, isso não me ofende. Não, mas o teu cérebro ele está assimilando. Nós estamos a todo tempo registrando. Nós temos uma memória RAM, que ela está todo o tempo cadastrando o que tu está recebendo, ouvindo. E nós, na verdade, somos dirigidas, na maioria das vezes, pelo nosso inconsciente. E é no inconsciente que tem essas questões que passam despercebidos. A brincadeira, a mentirinha, ou eu falar que eu não consigo, ou eu dizer que ninguém me ajuda, eu acordar de manhã e dizer que a vida é difícil, que a vida é cruel. São essas coisinhas pequenas, são os pequenos detalhes que são jogados para dentro do teu inconsciente e é esse inconsciente que norteia e que dirige toda a tua vida. Então, a partir de hoje, não brinque.
Não brinque nem com a pobreza. Aquela frase, a gente é pobre, mas a gente ganha pouco, mas se diverte. Sabe o que tu está declarando quando tu fala isso? Que a felicidade está ligada a ganhar pouco. Sabe, são brincadeiras, são crenças, são coisas que tu vai ouvindo, tu vai colocando na tua vida e isso vai travando. A gente ganha pouco, mas é feliz? Não, a gente é feliz e quer ganhar muito. A gente pode ser feliz ganhando muito também. Então, mulheres, hoje eu deixo para vocês essas 5 formas de falar e pensar que se você faz isso, presta atenção, começa a partir de hoje a reprogramar a tua mente. A nossa mente é como se fosse um computador e ela tem programações. Então, a partir de hoje, você que entrou depois aqui, assiste de novo a live, assiste, anota as 5 maneiras de pensar e elimina da tua vida. E eu tenho certeza que nós estamos trabalhando aqui com a lei da atração. Você acreditando ou não acreditando, tu tá todo o tempo atraindo algo, bom ou ruim, está atraindo. E vai depender do quê? Da maneira como você está se comunicando. Certo? Alguém tem alguma pergunta aqui no Instagram? Vamos ver se tem alguém com alguma pergunta aqui. Não. Então, toda semana estamos aqui. Eu tenho certeza que essa live vai contribuir com a tua vida, vai te trazer velocidade. Velocidade, rapidez, clareza nos teus objetivos. E podem dar opiniões sobre o que vocês querem, me chamar no direct. Toda sexta-feira nós estamos aqui trazendo esse treinamento gratuito para vocês, mulheres, que são empreendedoras, que têm uma carreira, que tem o teu escritório, que tem o teu salão de beleza, mas tu quer viver a vida além. Tu quer viver uma vida extraordinária, além do normal. Fica aqui comigo. Tu vai ter muito conteúdo e que quando eu sou abençoada, quando eu ensino, tu é alcançada e realmente acontece aquilo que nós acreditamos. E vamos encerrando aqui. Vamos encerrando. Então eu espero vocês na próxima sexta-feira. Para quem não sabe, quem está aqui no YouTube, te inscreve no canal, dá um like aqui, porque quando tu dá like aqui no YouTube, o que o YouTube entende? Ele é uma inteligência artificial, né? O que o YouTube entende? Esse conteúdo é bom e eu vou mandar para mais pessoas. É uma inteligência artificial. Então as pessoas que gostam desse conteúdo, as mulheres, vão receber esse conteúdo. E quem está aqui no Instagram e no YouTube, nós temos um canal no Telegram, só para as mulheres, onde eu aviso. Hoje eu acabei de esqueci de avisar as mulheres, mas eu coloco depois os links lá para assistir. Aí da Garupa, de Capão da Canoa, Xangri-Lá, obrigada. Eu que agradeço por tu estar aqui. E nós estamos aprendendo juntas. E eu tenho certeza que quando eu sou alcançada, vocês são alcançadas, é uma explosão de energia e de muito poder para outras mulheres. Certo? Encaminhe para as mulheres que vocês amam, que vocês sabem que serão alcançadas essas lives. Um beijo no coração de vocês e até a próxima semana. Eu vou fechar primeiro aqui no YouTube e agora eu fecho aqui no Instagram.